Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos dar início a mais uma revista, uma série de estudos. Agora conheçam o Novo Testamento e essa revista vai de Mateus a Filipenses. Nós temos uma série de estudos preliminares antes de chegar nos livros bíblicos propriamente dito. A gente tem 5 estudos e o primeiro deles é a plenitude dos tempos, o mundo judaico. Como alvo para a lição de hoje nós temos conhecer as principais contribuições do mundo judaico para o Evangelho, demonstrar gratidão a Deus por ter preservado importantes mensagens por meio do povo judeu, apegar-se ao estudo da Bíblia e decidir aprofundar-se doutrinariamente na fé. Quando nós falamos sobre esse mundo judaico, nós vamos perceber o seguinte, que na época do Novo Testamento, Israel ele vivia uma influência de 3 povos, os romanos, os gregos e o seu próprio povo, os judeus. E cada uma dessas culturas, elas estavam aí exercendo força de costumes, forças culturais, forças sociais, políticas sobre o povo de Israel. Depois eu recomendo que você faça uma pesquisa sobre essa questão dessas culturas presentes na vida do povo de Israel, embora a gente tenha aqui alguns estudos sobre essa influência, mas é importante que vocês, depois, se quiserem se aprofundar, tem alguns vídeos no YouTube muito bacanas a esse respeito. Bem, Paulo, em Gálatas, ele afirma que a vinda de Cristo ao mundo foi perfeitamente programada. Programada onde? No Antigo Testamento. As profecias anunciavam isso. Então, a gente não tem como descartar o cumprimento das profecias na pessoa de Jesus. Não tem como descartar que essas profecias foram feitas no Antigo Testamento e que se cumprem na pessoa de Cristo Jesus. Ao estudar a história dos 400 anos que antecederam a vinda de Cristo, notamos que parte desse preparo é a atuação e intercessão de 3 culturas, 3 sociedades, 3 mundos. Quais são eles? Romanos, gregos e judeus. O apóstolo em si ele era um exemplo como as culturas judaica, grega e romana cooperaram tanto para a chegada do Messias, como posteriormente para a pregação do Evangelho. Deixa eu ver se nessa lâmina ainda tem um. Bom, nós temos aqui a descrição desse detalhe. Veja o que temos em Filipenses de descrição do próprio apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 5. Ele era circuncidado, então isso aqui era um requisito da religião, a circuncisão era uma expressão física da aliança que o povo tinha com Deus, de Deus para com o povo. Ele era da tribo de Benjamim, a genealogia. Ele era hebreu de hebreus, era uma cultura que então era puro sangue, vamos colocar assim. E fariseu de teologia, do ponto de vista teológico. Ele é, do ponto de vista religioso, ele era fariseu. Quando eu falo aqui puro sangue, hebreu de hebreus, não havia mistura de povos nessa linhagem, pelo menos assim, final do apóstolo Paulo. Então aqui a gente tem essas marcas do apóstolo. Então ele era cidadão romano, ele era fariseu de teologia, era hebreu de genealogia também, da tribo de Benjamim, também do ponto de vista de cultura, cumpria esses requisitos e transitava bem naquele mundo ali, tanto em Israel quanto nas nações vizinhas. A escritura que Jesus lia e que devia ser base da teologia, que servia de base para a teologia apostólica, era justamente essa escrita preservada dos judeus, o Antigo Testamento. Nós percebemos isso pelo fato histórico de que nos primeiros livros do Novo Testamento, que os primeiros livros do Novo Testamento eles só foram escritos em face de um debate a partir aí do ano 47 depois de Cristo. Então, como eu disse a vocês, Jesus morre ali no ano 30 depois de Cristo, e depois de 20 anos é que começam a surgir aí os primeiros escritos, as cartas propriamente ditas, e depois aí os evangelhos. A gente vai ver que no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, nas palavras ali dos discípulos, há muitas referências também ao Antigo. Então essa escritura judaica ela esteve muito presente na vida das pessoas lá no Novo Testamento. Era a base da teologia lá do Novo Testamento. Jesus ele usou o Antigo Testamento. A gente vai ver isso no Evangelho de Mateus, a gente tem até
uma vasta menção, né, de passagem do Antigo Testamento em relação a isso. Por exemplo, o nascimento virginal de Jesus, né, está em Isaías 7,14. Belém como cidade natal de Cristo, Miqueias 5,12, 5,2. A volta de Jesus ao Egito, de Jesus do Egito para Israel depois da morte de Herodes, Oséias. O aparecimento de um precursor e inaugurador do ministério de Jesus. Aquele texto bonito que fala: a voz que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. Isaías 40, versículo 3. E aqui, mais algumas, tem ainda mais outras lâminas, né? Jesus usa o Antigo Testamento para vencer a tentação, né? Então, os textos que ele usa do Antigo Testamento, ali no episódio de Mateus, capítulo 4, são dessas passagens bíblicas, né? Jesus usa Gênesis para ensinar a respeito do casamento. As multidões cantam reconhecendo Jesus como Messias, né? Então, a descrição lá no Salmo. Jesus reafirma o principal mandamento, Deuteronômio. E aqui os três últimos. Jesus mostra que o profeta havia falado do seu sofrimento. Zacarias fala desse servo sofredor. Jesus mostra profecias sobre a traição de Judas, também em Zacarias. Jesus ora o salmo da cruz, né? Aquele, porque me abandonaste, né? Eli e Azabactane, é do Salmo 22, versículo 1. Então a gente vai perceber que essas menções, elas dão fortes indícios que o Antigo Testamento era muito presente ali na vida das pessoas, e aqui o próprio Jesus ele faz menção dessas escrituras do Antigo Testamento. E lembre-se do principal, né? Eu não vim aqui revogar a lei, eu vim cumpri-la, né? Então a gente vai ter esse aspecto, né, da pessoa de Cristo. Paulo também ele usa o Antigo Testamento, né? Além de Jesus, Paulo também usou o Antigo Testamento para fazer teologia. Vamos examinar aqui também algumas passagens bíblicas, né, que o apóstolo ele menciona, né, do Antigo Testamento, e aqui a gente vai perceber que alguns desses textos são bem conhecidos da gente. Por exemplo, esse de Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé, lá está em Abacuque. Texto de Romanos 4, 9. Então, essa relação que a gente vai tendo aqui, Jeremias com Romanos, Jó com Coríntios, Jeremias com 2 Coríntios, Deuteronômio com Gálatas, Salmo com Efésios, Deuteronômio com 1 Timóteo, Números com 2 Timóteo. Então, todas essas referências mostram o quanto os discípulos e apóstolos tinham em consideração o Antigo Testamento. A teologia judaica, né, ela é marcada por um período muito importante para a definição disso que veio se tornar o Novo Testamento, né? Ela marca o povo de Israel, e o povo de Israel, até determinado momento, ainda tentava ver o cristianismo, né, como se fosse um ramo do judaísmo, ou uma vertente do judaísmo. É aquela ideia, né? Não é uma religião, não é um sistema doutrinário, uma religião à parte. Era a mesma religião, só que com uma variante. E aqui a gente vai perceber que depois houve, né, uma diferenciação, houve alguns concílios nesse sentido, principalmente o que é marcado lá em Atos dos Apóstolos, para poder fazer algumas distinções entre o que era a prática dos judeus e o que era agora a prática dos cristãos, né? E muita coisa surgiu também na época que a gente chama intertestamentária, né? Sobre a teologia de Israel. Mas vamos ver algumas coisas a respeito disso a partir de agora, né? Houve alguns grupos, né, chamados movimentos sociais messiânicos ou messianismo, né? A gente tem isso muito marcado também nessa teologia judaica, né? Os grupos messiânicos eram comuns e foram fundamentais para a manutenção da esperança e fervor dos messiânicos. Alguns textos nos mostram indícios da interação desses grupos com o Novo Testamento. Esses eram uns que estavam bem presentes, né? Essas pessoas que reivindicavam, não, que esperavam a vinda do Messias. Como esse Messias iria vir é o que tem diferença, né, de um grupo para o outro. Os partidos religiosos do judaísmo também é outro elemento, né, que contribuiu para essa formação dessa teologia judaica, né? Se a gente for enumerar aqui rapidamente, a gente vai ter os saduceus, os fariseus, os zelotes,
os herodianos, né, tem alguns outros também partidos religiosos da época, né, que os fariseus, né, a gente não pode deixar de mencionar, que eles exerceram forte assim, influência teológica, né, entendimento. Tinha até aqueles, como fosse o tipo de mosteiro na época, daqueles que eram reclusos ali naquela região do deserto, que eram chamados essênios. Então, assim, cada um desses partidos religiosos, por que a gente chama partido? Porque na época a religião e política se misturavam, assim, acabavam se entrelaçando, né? Então, esses partidos tanto tinham força política quanto força religiosa em Israel, e cada um aí atuando dentro de uma perspectiva doutrinária diferente, né? Partidos religiosos do judaísmo, né? Como parceiro dos escribas e estudiosos da lei, devotava a vida a estudar as escrituras e ensiná-las ao povo. Seus principais pontos teológicos aparecem na teologia cristã, né? A gente vai ver que volta e meia Jesus ele está ali dialogando com pessoas de outras, aí sim a gente pode dizer assim, de outros ramos, né, de judaísmo, né? A gente tinha os saduceus, a gente tinha os fariseus, os essênios, tinha os zelotes, os herodianos, e Jesus volta e meia ele estava interagindo com esses religiosos, e a gente vê marcas, né, da sua teologia presente nas páginas do Novo Testamento. Até mesmo para ilustrar, né, alguns ensinamentos do Novo Testamento. Bem, aí vem a igreja judaica, né? Quando Israel foi para o exílio, ficou sem templo, mas não deixou de adorar ao Senhor nem de examinar a sua palavra. Esdras é apontado pela tradição como um dos grandes organizadores da vida espiritual desse tempo, né? Justamente quando voltam ali do cativeiro babilônico. E aí aqui a gente tem duas heranças interessantes desse momento. A primeira é a semente do que se transforma numa vasta literatura rabínica. Então a gente tem Esdras com essa figura de... Ele é um escriba e também começou a trabalhar essa questão do estudo da palavra, da valorização. Então os rabis, a partir de Esdras, eles começam ali a ter uma certa relevância, porque as pessoas procuravam esses mestres para aprender a palavra. Então a gente tem essa formação, né, desse círculo de estudioso da palavra de Deus. E a segunda contribuição a gente vai ver o seguinte, que tem a ver com a sinagoga. Já que não tinha templo, eles preferiam, né, se reunir em alguns lugares que denominados de sinagogas, que tinham o objetivo, né, de prestar cultos, realizar orações, estudos também da palavra, né? Jesus foi a sinagogas, Paulo, volta e meia, aparecia em sinagogas, os discípulos também compareciam a esses espaços, né? Que era um espaço que era destinado ao aprendizado da palavra de Deus. E nós, como igreja, herdamos também esse aspecto, né? A gente não tem um templo central onde todas as igrejas se congregam, não. A gente tem espaços separados, embora nos organizemos em denominações, associações e outros, né, afins, mas cada espaço desse tem cultos, tem orações, tem ensino da palavra, né, tem uma perspectiva muito forte em cima, centrado no ensino da palavra, que é uma base para a perpetuação da teologia de qualquer religião, né, não só do cristianismo. E aqui a gente fecha dizendo o seguinte, né, que os judeus, a sua cultura e a religião deles foram canal de preparo para a vinda do Messias. A fé cristã e sua expansão devem muito ao cenário que teve participação importante dos escritos, dos grupos religiosos, das instituições do povo escolhido de Deus. Então, assim, a influência que os judeus tinham sobre esses primeiros movimentos dos cristãos é considerável, né? A, a distinção entre um sistema de crença e outro vem se marcar a partir já de uma caminhada de fé, né? Já posterior a esse período, né, de Cristo, né? Então a gente tem ainda as coisas muito próximas ali em Jerusalém, não poderia ser diferente, né? Porque o ministério estava acontecendo ali em Israel, então a teologia, né, a cultura estava muito próxima, mas na medida que ganha proporções extracontinentais, né, a gente vai ver que essa formação do Novo Testamento ela começa a ganhar mais significação e começa a se distinguir do ponto de vista
de identidade. Na próxima semana nós vamos ver um pouquinho da influência dos gregos sobre a teologia também do Novo Testamento, sobre os personagens do Novo Testamento. E eu espero você na próxima semana. Desejo você uma semana abençoada em nome de Cristo Jesus. Amém.